Podcast da Estaca Tarumã. Hoje nós temos um episódio super legal. Eu gosto muito quando tem jovem, gosto de conversar com jovem, missionário, então é sensacional. Mas antes de apresentar para vocês quem está aqui com a gente hoje, eu quero apresentar uma presença ilustre aqui, nossa especialista de mídia da Estaca Tarumã, irmã Melissa Matias. Ela tá fresquinha, chegou agora. Então hoje a gente vai receber a Laura. Ela voltou recentemente da missão, mas conta pra gente, Laura, como que tá Curitiba? Como que tá o clima aqui pra você, tá bom? Por enquanto tá muito bom, não sinto calor há muito tempo, porque... Bom, mas tá bem, estou gostando, me adaptando aos poucos, é estranho, mas tá dando certo. Como que é ser chamada de Laura de novo? Porque horrível. Era Sister Gritten, né? É horrível. É horrível. Eu, às vezes, ainda vou me referir a mim mesmo e falo, não, é o Laura. Cis Laura. Uhum. Mas me conta aí um pouquinho sobre Sister Gritten. Tá certo. Qual que é o teu nome completo? Eu acho que vamos começar por aí, né, Laura? Tá certo. Meu nome completo é Laura Gritten Gomes. Então, tem o sobrenome da minha mãe é Gritten, do meu pai é Gomes. Então, quando eu mandei uma chamada, mandei como Sister Gomes. E logo que recebi, estava para começar o CTM, vi que teria mais uma Sister Gomes que no mesmo distrito que eu, que é para a mesma missão. Caramba. E aí eu fiquei, não sei se eu quero ter o mesmo nome que eu, né? Eu falei com ela falou, tipo, eu não quero mudar o sobrenome, não. Eu falei, tudo bem, vou usar meu outro sobrenome. Né? O meu outro sobrenome vem do meu avô, pai da minha mãe, que foi o pioneiro da nossa família na igreja. Então, pra mim, realmente foi algo bem... bonito. Exatamente, algo bem especial, assim. Eu realmente queria representar ele, né? Ele faleceu alguns meses antes de eu vir pra missão, então foi ainda mais significativo pra mim poder levar o sobrenome dele. O senhor sabe de todas as coisas, né? Que bonito isso, uma experiência bem legal. Mas conta pra gente, aonde que você serviu, Laura? Eu servi na missão mais quente, não, acho que talvez não tanto, mas muito quente. Eu servi na missão Brasil Fortaleza Leste. Quem é seu presidente? Quais os aspectos da missão que você mais carregou pra você? Perfeito. Então, o presidente Nathan Michael Tanner. Ele é daqui? Não, ele é americano. A esposa dele também, logicamente. E eles são incríveis, realmente tenho um carinho muito grande por eles. E acho que é uma coisa que sempre foi muito frisado na minha missão, era sobre a obediência exata. E é algo que eu realmente via a diferença, tanto em mim, né? Do começo você vai se adaptando na missão e aprendendo a ser mais obediente a cada dia. Mas realmente eu via como a obediência ela é muito vinculada ao poder de um missionário. Né? Se a gente quer ter poder para testificar, se a gente quer realmente ajudar as pessoas a chegarem a Cristo, que é o propósito missionário, a primeira coisa a gente começa sendo obediente, tanto aos mandamentos do Senhor, que é o mais importante, mas também às expectativas da missão, né? É algo que é muito difícil, porque servir a missão, você servir uma missão, é uma cobrança, de certa maneira, mas que realmente eu via a diferença que fazia na sua espiritualidade, na sua conversão pessoal. Então, principalmente acho que obediência e muito de resiliência, de você ser 100% responsável pela tua felicidade, pela tua dignidade, pela tua conversão e pelo teu ensino. Obediência exata, é isso que você falou? Isso. Como que eu posso aplicar isso na minha vida hoje? O que é uma obediência exata? Porque obediência é obediência, não é? Com certeza. Eu gosto muito de uma frase que a gente usava na missão, que era para fazer a gente entender melhor. Então, o presidente falava que obediência traz bênçãos, mas obediência exata traz milagres. Então, o que é a obediência exata? É quando você não dá desculpinha pra nada. Você realmente, lógico que você não vai ser perfeito, né? Isso só o Salvador. Mas é você dar o seu 100% para cumprir com as coisas que você se propôs, né? Quando você mandou o seu chamado e tudo mais. E da mesma forma, a gente tem isso hoje na nossa vida, né? Você ser 100% obediente com os mandamentos, ou também, eu diria, ser 100% responsável pelas coisas que você precisa fazer. Então, se você tem a sua família, você cuidar da sua família, com o seu trabalho, seus estudos. Bacana. Mas vamos voltar um pouquinho, então. Como que você decidiu ir para a missão? Faz muito tempo? Foi há pouco tempo? Conta pra gente como que foi essa experiência. Como e por quê, né? Exatamente. Muito legal essa. Os dois vão junto a história.
Então, foi uma construção, né? Eu não fui aquela criança, sempre quis ir pra missão. Pelo contrário, eu não queria, eu tinha medo, eu achava difícil. Falei, não é pra mim, não vou. Mas quando eu tinha uns 12 anos, eu lembro que a primeira faísquinha de desejo foi uma frase que eu li, que falava que um missionário, no caso uma missionária, deixa sua família por 1 ano e meio, para que as pessoas a quem ensina possam estar com sua família para sempre. Isso pra mim fez um impacto muito grande. Eu realmente... Peraí, repete de novo essa frase é boa. Vai lá, vamos lá. É muito legal, de verdade. Então, um missionário, né, ou uma missionária, deixa sua família de 2 anos, ou 1 ano e meio, para que as pessoas que servem, que ensina, né, possam estar com a sua família para sempre. Isso pra mim fez uma diferença muito grande, né? Eu pensei, poxa, eu conheço o Evangelho restaurado, minha família e tudo mais, e tenho esse desejo de que as pessoas possam ter essa mesma experiência. Mas ainda assim, é um desejo, né? É uma coisa pequena ainda para uma missão, deixar 1 ano e meio, abdicar completamente da sua vida, é algo difícil. Tinha quantos anos mais ou menos aí? Quando eu tive esse primeiro desejo, eu tinha 12 anos. Eu não falei... Jovenzinha. Exato. Muito legal, bonito. Eu sempre brinco que eu não gostava muito de Doutrina e Convênios 4, que fala, né? Se tens desejo de servir, sois chamados ao trabalho. Porque eu tinha um desejo, mas eu não queria mesmo assim. Mas o tempo foi passando, né? E aí, quando eu tinha 15 anos, eu fui para um acampamento FSY, né? Que é um acampamento que os jovens têm, um retiro de carnaval. E aí, falou... Eu lembro que no começo eu tava com algumas perguntas sobre minha vida na minha cabeça. E a que eu tava menos dando importância era se eu devia servir missão, né? Porque na minha cabeça, não vou. Já tava decidido. Eu lembro que naquele acampamento eu tive um testemunho muito específico e muito forte de que Deus estaria comigo independente da situação. Que o que acontecesse, o Senhor iria me dar o jeito de passar e tudo mais. Né? Eu estudei muito sobre a história de Daniel, no dia especificamente que eu tive a revelação, eu estudei muito o que o Senhor fala, né? De que o rei fala para Daniel, teu Deus é quem tu continuamente serves, ele certamente te livrará. Isso pra mim foi muito marcante, assim. Eu fiquei com aquilo na cabeça aquele dia e tal. E era o penúltimo dia, era a última noite, e no dia seguinte a gente ia embora. E a gente teve aquela clássica reunião de testemunho, que todo mundo vai agradecer, e chora, e tarará, tarará. E aí eu fui, prestei meu testemunho e tal, sentei, uma paz. E na hora que eu sentei, eu tive um sentimento muito forte do Espírito, me falando que eu deveria orar e perguntar ao Senhor se eu devia servir uma missão. E pra mim isso foi bem interessante, essa parte, porque desde os 12 anos até aquele momento, eu tinha orado muitas vezes. Mas eu nunca orei com o coração aberto a ouvir o que o Senhor ia me responder. Sempre foi bem fechadinho, tipo, tô orando, mas eu não vou. E naquele momento... E naquele momento foi a primeira, acho que a única vez com relação a isso que eu orei, eu perguntei de coração aberto, com real intenção, tendo fé em Cristo, se eu deveria servir uma missão. E foi um dos momentos mais sagrados da minha vida. Foi realmente uma revelação que foi muito clara, eu não tinha como negar aquilo. Eu realmente sentia que não só que eu tinha que ir para a missão para ajudar as pessoas, mas o que eu senti foi, você tem que ir para a missão para encontrar Jesus Cristo. Você vai saber mais quem Ele é. Isso foi muito forte para mim. Então, passou esse tempo, depois tinha a vez patriarcal, né, que falava muito sobre a minha missão, e essa decisão se manteve firme até os 19, que foi quando eu fui para a missão. E aí a pergunta que não quer calar, né? Você encontrou Jesus lá? Com certeza. Porque foi isso que você acabou de falar, né? Exatamente. É uma construção de seu testemunho, de você ver Jesus Cristo em cada momento. Mas também tive algumas experiências que foram mais marcantes, né? Algumas mais espirituais, algumas foram engraçadas. Pode contar uma pra nós? Posso contar. A espiritual é engraçada. As duas? As duas. Tá bom. Então, pra contar a primeira espiritual, que foi no começo da minha missão. Acho que eu tinha uns 5 meses de missão. E minha missão era em Fortaleza, Ceará. Eu desci até Araripina, em Pernambuco. A última área da missão, 19 horas do escritório. Pouco longe. Nossa! Fui de Guanabara um tempão. E era uma área bem distante, bem pequena, né? Era bem pequena no caso o ramo, mas a minha extensão era muito grande. E eu tava treinando e era muito nova, então nem sabia direito o que estava acontecendo, né? Só dando contexto, né, de treinar é quando chega um novo missionário na missão e põe um missionário mais velho, com mais experiência, para ajudar aquele missionário. Mais velho, para vocês terem uma ideia, 5 meses. Nada, já era a segunda que eu tava treinando. Mas eu lembro que naquele período foi um período muito difícil pra mim, porque como eu falei, como eu tinha pouco tempo de missão, eu não sabia muito o que fazer.
E eu tava naquela área que não tinha nada a ver com onde eu comecei a missão, e era muita informação, foi muito difícil pra mim passar por aquilo. E bem nessa época eu tive dengue pra ajudar, fiquei doente, e aí foi, tipo, várias coisas Missionário acontecendo. fica doente? Fica doente. Mas eu lembro que foi uma fase que eu tava me sentindo muito sobrecarregada. Mesmo que eu, né, sentisse espírito, que eu estivesse fazendo o que um missionário faz, eu me sentia muito sobrecarregada. E eu lembro de uma manhã, por incrível que pareça, né, nessa parte do finalzinho de Pernambuco, é frio, chove lá. Então eu tava um dia fazendo uns 15 graus mais ou menos, tava acho que garoando. Frio pra Fortaleza. Frio pra Fortaleza, lógico, Tá, né? vamos deixar claro isso, né? Fortaleza 15 Leste. graus. Mas tava garoando. E a gente tinha uma pessoa que a gente ia buscar pra levar pra igreja, né? Era domingo de manhã. E a gente chega a andar meia hora até a casa dela, depois mais 1 hora pra chegar na capela. Então a gente saiu bem cedo. E sabe aquele dia que tudo que você acorda é errado? Tudo que você tá sentindo ruim. Nossa, foi aquele dia bem, começamos bem. E eu fomos até a casa da pessoa que a gente ia buscar, pegamos ela e tal. E eu lembro que eu tava só eu com guarda-chuva, dividindo com minha companheira, e quando a gente chegou, a pessoa que a gente ia buscar não tinha guarda-chuva. Então, dei o guarda-chuva pra ela e fomos na chuva, eu e minha companheira. E eu tava andando, né, e minha companheira tava... Era uma rua estreitinha, então eu tava na frente e minha companheira tava atrás com a mulher que a gente buscou. E eu tava indo na frente me sentindo horrível, me sentindo sozinha, me sentindo sobrecarregada. E eu não sei porquê, naquele momento eu veio na minha cabeça a história de Enoque, né, que fala que Enoque andava com Deus. Eu pensei, poxa, era o que eu precisava agora, de andar com Deus, porque realmente, do jeito que tá, eu me sinto horrível. Eu tive esse pensamento, essa sensação, né? Como eu queria que o Salvador estivesse comigo. E quando eu pensei isso, eu olhei pra frente, uma poça assim, grandinha de água. E eu pensei que eu queria que o Salvador andasse comigo. E quando eu olhei pra essa poça, fez uma marca assim de um pé, de uma pegada. Eu não tinha ninguém. E eu ouvi aquela pegada ali na poça, e as pessoas que estavam atrás não viram. E eu senti, acho que foi um dos momentos mais sagrados da minha missão. Eu senti tão forte o Salvador falando, eu sempre tô aqui. Você não precisa estar sozinha, né? Realmente foi um lembrete muito forte pra mim. Porque o Senhor estava andando, e eu realmente testifico que o Senhor ele anda com os missionários todos os dias. E isso passou e mudou o meu dia, e realmente mudou a maneira com que eu vi a minha missão, né? Como eu falei, ele não foi tão rápido, foi um processo de ver o Salvador, mas esse foi um momento meio crucial, em que eu literalmente ouvi uma coisa física, de que o Salvador estava ali. Bonito, obrigado, Laura. E é engraçado? Engraçado, bom. Esse dia, na verdade, foi uma mistura de susto, foi muito legal. Mas eu tava já em uma outra área, com um pouco mais de tempo de missão. Tava treinando outra sister também. E a gente era muito amiga, nossa. Eu amo muito ela. A gente tinha uma conexão muito boa, o ensino era massa, tudo era legal. Tua companheira? Minha companheira. Como é o nome dela? Sister Cabral. Sister Cabral, de onde ela é? Ela é de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Gaúcha, então. Gaúcha. Muito bem. Nossa, era muito bom. Foi uma transferência muito legal, e a gente tava se dando bem, tarará. E a gente sentia que quando a gente mais sentia o espírito, era quando a gente tava conversando uma com a outra, qualquer coisa bobinha, assim, sabe? Coisas do dia a dia. A gente sentia tanto espírito, tipo, tava feliz. E aí a gente foi ensinar uma criança, uma referência de uma membro, né? Era uma vizinha. E ela falou, tem essa minha vizinha aqui, ela quer ouvir vocês. Beleza, a gente foi lá e ensinamos o que a gente... Não lembro exatamente o que a gente falou com ela aquele dia. E eu lembro que quando terminou, ela falou, pois é, sisters, sabia que eu vejo Jesus quando eu tô com vocês? E a gente ficou tipo... Como assim? Oi? E aí a gente ficou com essa frase, né? E aí foi muito engraçado, a gente ficou com isso na cabeça. E toda vez que as crianças passavam pra gente, a gente começou a reparar que as crianças olhavam pra gente e às vezes dava tchau entre nós. A gente tava andando com um espaço de distância. Parecia que tava dando tchau na direção do meio, de onde a gente tava. E a gente começou com a nossa brincadeira. Tá vendo Jesus? Não é possível. E enfim, foi tipo muito tempo que isso durou. E foi muito engraçado porque a gente passou por um quase assalto nesse tempo e tudo mais. E a gente viu a proteção do Senhor e a gente falou, não, é porque o assaltante também viu Jesus e ele desistiu. É claro. Mas foi essas coisas. Mas eu vi que você estava falando sobre os desafios que você teve na missão, né? O missionário fica doente, tem dia que acorda desanimado, tem diversos tipos de situações que vocês passam. Mas então por que que você continuou lá? Por que que você continuou passando por tudo isso? Acho que eu tenho duas maneiras de ver isso.
Primeira coisa, né? A gente entende na igreja que para os rapazes é um mandamento de Deus servir uma missão. E pra mim, pessoalmente, eu penso que a partir do momento que eu, como mulher, eu recebo uma revelação diretamente do Senhor que eu devo servir uma missão, pra mim se tornou um mandamento tanto quanto para um rapaz. Então era uma coisa que eu sabia que eu tinha que fazer porque Deus tinha me chamado para fazer. E pra mim, além disso, eu acho que é você sempre ter o seu propósito focado. Você sempre lembrar do porquê você está ali, né? O propósito missionário é de convidar as pessoas a chegarem a Cristo, como sendo o evangelho restaurado e tudo mais. E acho que quando eu, mesmo nos momentos que você tá mais debilitado, seja mentalmente, fisicamente, espiritualmente, quando eu pensava no porquê eu estava ali, né? No que eu tinha sacrificado, não, mas no que eu estava para ganhar e para ofertar para as pessoas. Isso realmente faz toda a diferença, quando você tem esse foco, esse propósito, né? Eu gosto muito de algo que o meu presidente falava, que uma meta sem um plano é só um desejo. Então, a gente sempre fala muito sobre nossos objetivos, o nosso propósito missionário, a gente precisava ter o plano de como a gente ia trabalhar com aquilo. E um plano, de vez em quando algo dá errado, algo você tem que arrumar. E durante a missão é esse processo de você ver como você vai se ajustar para ser o que Jesus Cristo espera. Não é sobre ajustar as regras da missão para que você fique confortável, mas você se adaptar. É algo que eu não gostava muito dessa frase no começo, mas depois eu comecei a gostar, que é algo que a gente falava muito entre os missionários, que não existe crescimento na zona de conforto e nem conforto na zona de crescimento. Então, eu acho que quando eu pensava, eu estou passando por isso é difícil, mas eu lembrava das escrituras e eu pensava, isso vai ser pro meu bem. E o Salvador fez muito mais, então eu posso passar. Isso me ajudou a continuar. Eu sei o meu propósito, eu sei que eu estou aqui para ajudar as pessoas, que não é sobre mim. Eu lembro que quando você chegou da missão, você falou isso. Você falou que não era sobre nós, mas sim sobre as pessoas que a gente está ensinando. E aquilo ficou marcado para mim para sempre. Então, nos momentos que eu estava me sentindo sobrecarregada, eu pensava, não é sobre mim, é sobre as pessoas que eu preciso servir. Minha pergunta é, como que os membros da igreja ou os amigos da igreja podem ajudar vocês, a juventude da promessa, a atingir o potencial que vocês têm? Por exemplo, como que eu posso ajudar alguém, um jovem, a ser um missionário? A progredir do jeito que o Senhor quer que progrida, sabe? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que cada geração vai ter as suas dificuldades e seus privilégios. Uma coisa que, infelizmente, a gente vê muito hoje em dia, as pessoas criticarem os jovens e dizerem que são mais fracos, isso aqui, a geração Nutella, e não é isso, que o Senhor mesmo disse que não é. O Senhor fala, como você falou, a geração que Ele escolheu. Então, acho que a primeira coisa, a gente realmente, eu tentei fazer isso principalmente quando a gente, como missionário, uma das responsabilidades também é ajudar os que estão se preparando para a missão na área que a gente está servindo, né? E às vezes eu tive algumas conversas com esses jovens que falam, nossa, porque o meu líder, ele tá só me empurrando para a missão, mas ele não tá entendendo o meu lado, o que eu tô sentindo e tudo mais. E não é sobre a gente só passar a mão na cabeça e falar, não, faça o que você quiser, mas sobre a gente conseguir entender o que a pessoa está sentindo e ajudar ela a se preparar para progredir. Eu acho que quando a gente pensa na maneira com que o Salvador ele lidava com as pessoas, faz mais sentido, né? Cada um dos seus apóstolos, cada uma das pessoas que ele chamou para seguir tinha uma posição diferente, tinha uma personalidade diferente. O Salvador não lidou com todos igualmente, ou não falou, não, é porque quando foi comigo eu tive que passar por isso, então você também tem que passar. O Salvador ele lidou com cada um à medida com que as pessoas elas tinham um entendimento, com que elas estavam vivendo. Eu acredito que a maneira com que nós hoje, como membros da igreja, a gente pode apoiar os jovens, seja para ir para missão, seja para simplesmente permanecer firme, é realmente validar as coisas que eles sentem, os testemunhos que já têm e ajudar a aumentar. Né? Acho que a gente não menosprezar, mas pelo contrário, a gente ajudar a ver o que já tem e aumentar. Eu sei que tem coisas excelentes na missão e tem coisas que são desafios. Eu quero saber de você, assim, rapidinho, qual foi a melhor coisa da missão? Não que aconteceu, a melhor coisa da missão e a pior coisa da missão. Eu diria que a situação mesmo. Eita, essa é boa, vamos ver. Em partes diferentes. Eu acho que a melhor coisa da missão
é que você é um representante de Jesus Cristo. Essa é melhor. Então eu posso prometer sabendo que o que eu tô falando é em nome de Cristo e vai acontecer. Perfeito. Eu sei que eu tenho essa autoridade. Perfeito. Mas o pior, entre muitas aspas, é a parte que eu sou um representante de Jesus Cristo e eu preciso ter essa responsabilidade. Então eu acho que você é um representante de Cristo, você precisa ser o melhor, mas você não vai ser perfeito. E nos momentos em que você falha, é onde mais dói. Onde você pensa, puxa, eu tô aqui pra realmente ser como o Salvador foi. E esse é o mais difícil. Que você vê que você ainda é falho, que você é humano e você tem que reconhecer que tu errou e ajustar. E procurar a obediência exata. E procurar obediência exata. Isso eu gostei. Tá legal. Mas, Laura, agora, Laura, né? Quais são os seus planos agora, depois da missão? E o que a missão vai te ajudar nesses planos? Bom, em curto, médio e longo prazo seria voltar para a faculdade, continuar meus estudos, trabalhar e casar, né? Faculdade do quê? Eu faço ciências sociais, E sociologia, antropologia e ciência política. Você quer continuar Sim, nessa coisa? exatamente. Então, pretendo continuar meus estudos agora, né? E trabalhar, fazer as coisas, continuar servindo na igreja, continuar fazendo instituto e casar no tempo do Senhor. Mas acho que a forma com que a missão tem me ajudado, na verdade. Quando eu cheguei, os primeiros dias foi muito esquisito, porque nos missionários a gente tem o planejamento diário. Então, literalmente, cada meia hora do nosso dia, você sabe o que você vai fazer. E tu chega em casa e não tem isso. Então, eu me senti muito perdida no começo, mas eu falei, não tem nenhuma regra escrita que eu não posso fazer isso em casa. Então, algo que eu tenho feito, eu tenho planejado os meus dias, as coisas para que eu possa ser mais produtiva, para não me sentir perdida também no que eu tenho que fazer. E acho que isso é uma das coisas que mais ajuda a gente a progredir, né? Porque esse planejamento vai ajudar a gente a cumprir os nossos objetivos. E é um dos princípios que a gente tem na missão, é de prestar contas. Então, tem os líderes na missão, que se eu não estou fazendo, eles vão ver que eu não estou fazendo, eu tenho que relatar o que eu fiz. Em casa é um pouco diferente, né? Essa prestação de contas vai ser para você mesmo e para o Senhor. Então, eu acho que isso vai muito da tua disciplina e também de você buscar a ajuda dos teus líderes. Né? Se a gente tem e vai passar dificuldades em todos os momentos da nossa vida, então você buscar o apoio da sua família, o apoio do bispo, da presidente da Cidade de Socorro, eu acho que isso vai ajudar você a se reinserir na sua vida pós-missão e continuar, né? Continuar progredindo. Porque eu acho que um medo que eu tinha muito grande nos últimos dias na missão era mais... Pô, eu tô vendo que não tô crescendo assim, mas tô crescendo de pouquinho em pouquinho. Mas será que se eu chegar em casa eu vou cair, eu vou ficar igual? Eu não quero continuar isso, né? E acho que justamente a gente continuar com um certo propósito em mente, né? Agora não é aquele mesmo propósito missionário, mas o que eu quero daqui 1 ano, daqui 5 anos e como eu vou chegar até lá. Agora é curiosidade, eu sempre pergunto para todo mundo, porque eu tenho o meu. Eu quero saber qual que é o teu personagem preferido nas escrituras. Eu gosto muito de Moroni, tanto o Capitão Moroni quanto o Moroni Filho de Mormon. Não, tem que ser um. Putz. Putz. Brincadeira, pode ser os dois Moroni, então. Por que os dois? Bom, falando primeiro do Capitão Moroni. Eu gosto muito do Capitão Moroni porque ele sempre foi muito objetivo naquilo que ele tinha que fazer, né? Eu gosto... Várias vezes ele fala na parte dele do livro de que ele não temia aos homens, sim a Deus. Então, se ele ia ter que passar por guerras, ia ser difícil, ele não se importava, ele só confiava no Senhor. Né? Ele foi muito justo, muito direto em tudo. E eu acho que... Eu gosto dessa transparência que ele tinha, da forma de trabalhar e de... Enfim, ser um homem justo. Eu gosto muito que fala também, né? Acho que... Não lembro quem tá escrevendo, mas fala que como seria bom se todos os homens fossem como Moroni. Como Moroni. Verdade. E o Moroni Filho de Mormon, eu acho que é a mesma valentia, né? Ele ficou, né, um spoiler pra quem, né, ainda vai terminar de ler o livro de Mormon, o Moroni fica sozinho no fim do livro de Mormon. Não tem mais ninguém do povo dele, todo mundo foi morto e tudo mais. E ele ficou firme, foi fiel até o fim, até cumprir a missão dele. Mesmo que ele estivesse sozinho. Acho que isso ajuda muita gente, né? Porque muitas vezes a gente pensa, eu tô sozinho, o Senhor não tá vendo, ninguém tá vendo. Mas o Senhor tá vendo o que a gente faz. Tanto pra bom quanto pra ruim, o Senhor reconhece. Então eu gosto muito de pensar em Moroni, né? De que o Senhor, ele nos vê, nos reconhece, e que a gente precisa ser fiel como Moroni foi até o fim. Então, Laura, a gente já tá chegando no final
Eu sei que tem muitas coisas ainda que você gostaria de compartilhar da sua missão, muitas experiências engraçadas e espirituais, mas a gente queria que você pudesse compartilhar agora algum livro ou algum filme que você gostaria de indicar para as pessoas. O problema é que eu tenho um gosto meio infantil para as coisas. Mas eu pensei um pouco sobre o livro. Um livro que a maioria das pessoas já leu e que eu gosto muito. Eu gosto muito de O Pequeno Príncipe. É uma história que é a minha história favorita. Então eu gosto porque ele mostra muito sobre o amor e sobre a gente sim ter responsabilidade pelas coisas que nós amamos e pelas pessoas que nos amam também. Então acho que é uma história muito boa, seja para uma criança, para um jovem, para um adulto. Quem for, cada fase da tua vida tu vai entender de uma forma diferente. A gente poderia conversar muito tempo, a gente estava até comentando fora, né? Que a gente podia fazer um podcast de um dia inteiro, né? De contar histórias da missão e tudo mais. Mas daqui é um tempo curtinho e a gente agradece muito. Mas eu queria encerrar, eu queria que você contasse o que você falaria, ou o que você pode falar para o jovem que ainda não decidiu ser um missionário ou uma missionária. Acho que a primeira coisa é que essa é uma decisão que você nunca vai se arrepender. Mesmo nos dias mais difíceis da missão, se você tem esse propósito, se você lembra do porquê você está ali, não importa o que estiver acontecendo. Você vai poder ser feliz, vai encontrar a felicidade por meio de Cristo. Eu gosto muito de uma frase do profeta que ele fala que nós, os santos, podem encontrar alegria independente da circunstância. Mas se a gente está focado no plano de salvação e no Salvador Jesus Cristo, tudo vai dar certo. Então, acho que quando eu fui para a missão, eu tinha muitas coisas que eu achava que a missão era um bicho de 7 cabeças e que tinha muito mais dificuldade. E eu cheguei no campo e fiquei, não é bem assim, né? É lógico que tem dificuldades, né? A gente está, principalmente a maioria dos missionários, são jovens que acabaram de sair de casa, que vão começar a vida adulta de uma forma ainda mais direta e diferente, sendo missionários. Mas o Senhor, Ele está com a gente em todos os momentos. Realmente eu testifico que Jesus Cristo ele está com os missionários e está com todas as pessoas que buscam, está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, né? Como eu falei, você ser obediente, você buscar dar o seu melhor para o Senhor. O Senhor nunca pediu que a gente fosse perfeito. Ele pede apenas o nosso 100%. E o seu 100% vai sempre ter a graça do Salvador para completar, né? Eu realmente sei que nos dias mais felizes e nos dias mais difíceis, Jesus Cristo está do lado. Então, não se preocupe de ter que deixar a sua família, ou às vezes um estudo, um trabalho, um namorado, uma namorada, porque o Senhor, Ele sempre vai nos fazer ser o mais feliz do que a gente pode. E Ele sabe muito melhor do que nós o que vai nos fazer feliz. Então, se nós confiamos no Senhor, entregamos na mão dEle, tudo vai dar certo no fim. Obrigada, Laura. Obrigada por seu exemplo, obrigada pelo seu testemunho. A gente, antes de encerrar, queria te dar um presente. É uma coisa especial do nosso podcast da Estaca Tarumã. E que você vai poder usar agora para tomar coisas quentes aqui no Sul. É uma caneca do nosso podcast. Só tem quem participa. Olha, chique, eu gostei. Muito legal, obrigado por você ter vindo, sua dedicação, seu amor. Obrigado pelo 1 ano e meio servindo ao Senhor. Eu sei que serve ao Senhor, serve a nós também. Então, muito obrigado. Obrigado, Mel. Foi bem legal estar aqui com você hoje. É isso. Eu queria lembrar das redes sociais. Mel, me ajuda aí. Então, pessoal, nós temos um Instagram e uma página do Facebook da Estaca Tarumã. Lá é postado todas as atividades da Estaca, tanto para os membros, quanto para as pessoas que estão conhecendo a igreja nessa região. Então, é @estacatarumacwb. E a gente vai estar colocando aqui, eu acho. E vocês podem seguir e estar acompanhando. E, principalmente, assistir o nosso podcast. É isso aí, podcast da Estaca Tarumã.